A criança ela não tem voz como nós temos, mas ela demonstra. Assim como eu demonstrava, eu era uma criança calma e de repente eu comecei a ser uma criança revoltada. Josemara tinha apenas 7 anos quando foi abusada a primeira vez. O predador, alguém da família que ela prefere não citar o nome. No começo ela não entendia direito o que acontecia. Os anos foram passando e os abusos continuaram. Hoje, com 25 anos de idade e após 18 de silêncio, ela decidiu falar publicamente sobre o trauma que lhe causou tanta dor e sofrimento. Eu era uma criança inocente, eu brincava de boneca, né? Eu era uma criança. E quando a minha inocência foi roubada, foi por alguém que realmente era próximo. Era alguém que eu confiava, era alguém que eu me sentia protegida. E ao momento de tudo isso acontecer, eu ainda pensava que eu estava sendo protegida, porque eu era uma criança, eu não entendia nada do que estava acontecendo. E quando tudo isso aconteceu e foi sendo recorrente, as coisas foram mudando dentro de mim. A inocência de menina foi tirada. O medo começou a dominá-la. Ela contou que o comportamento mudou bruscamente e só conseguiu entender que era abusada sexualmente quando conheceu outras vítimas dentro da escola. Quando eu comecei a ter informações sobre o assunto, eu falava, poxa, eu estava sendo... Algo em mim estava acontecendo e algo de mim estava sendo roubado, então eu passei a entender o que tinha acontecido comigo, que eu tinha sido abusado. Então isso trouxe em mim muitos traumas, muitas situações que fizeram com que a minha vida, em muitos momentos, foram travadas. Mas hoje eu estou aqui forte para falar para outras pessoas aquilo que eu passei e hoje eu superei. O tormento não acabou quando saiu de casa e ela começou a achar que era normal, que era uma coisa comum e que as mulheres precisavam lidar com isso. Fazia parte da sociedade e não havia nada que ela pudesse fazer. Eu passei de adolescente ali, comecei a trabalhar quando eu tinha já 16 anos e eu comecei a passar isso no meu trabalho. Porque no meu trabalho eu tinha homens, não era jovens, era homens já de mais idade, que começou a me forçar a querer algo que eu não queria. Então passou a ser algo não normal, mas eu me senti, eu falei, isso acontece com todas as mulheres. Porque dentro da minha escola eu tinha amigas que passavam isso dentro de casa, que contou para sua família, contou para as pessoas que viviam ao seu redor e não acreditavam. Então eu pensava que era uma coisa normal, que toda menina ia passar por isso e que ninguém ia acreditar porque talvez ela usava uma roupa curta, porque talvez ela tinha um corpo bonito e chamava atenção. Foram anos de silêncio, anos de dor, angústia e ódio. O problema passou a ser tratado quando Josemara começou a frequentar a igreja. Eu comecei a participar da igreja e dentro da igreja pessoas que começaram a trabalhar, me observar e viram que isso eu tinha alguma coisa de errado. Só que quando me perguntavam se algo de errado tinha acontecido, eu sempre negava, porque ninguém precisava saber. Porque era algo vergonhoso para mim, eu me sentia culpada, porque eu pensava que tudo isso acontecia por culpa minha. Então, quando na igreja começaram a trabalhar isso comigo, mulheres muito maduras e sábias começaram a trabalhar isso em mim, eu comecei a tirar naquela ferida toda aquela água, todo aquele sangue que estava ali. E foi tirando, foi sendo raspado e doía, mas foi um processo muito longo. E é o que eu digo, essa ferida, ela existe hoje, ela existe ainda, mas ela é uma ferida que não dói mais. Segundo estimativas, a cada 3 horas, uma criança ou adolescente é abusada sexualmente no Brasil. Na maioria das vezes, o abusador está dentro de casa. Com vergonha e medo da reação da família, a vítima prefere se calar. Esse silêncio é perigoso. A psicóloga Janaína atua muito neste assunto e conta que se o trauma não for tratado, traz prejuízos para a vida adulta. Isso faz com que a pessoa desenvolva diversos problemas de saúde emocional mesmo. Problemas de relacionamento familiar, problemas para assumir papéis parentais, ser mãe, ser pai, né? Problemas sexuais às vezes, uma depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Mesmo ao atingir a vida adulta, é importante falar, como a Josemara fez. Quando a pessoa passa a conversar e falar sobre aquilo, a quebrar o segredo, a quebrar aquele sigilo, começa o processo de ressignificar tudo que aconteceu na vida dela, né? De tirar a culpa, de se libertar daquela culpa do passado ou da vergonha do que aconteceu,
de compreender que houve alguém que o erro não foi daquela criança, né? E houve alguém que cometeu aquele erro, de que aquela criança precisava de um consolo naquele momento e que não teve que lidar sozinha com aquela situação, né? Então é importante que essa pessoa busque falar sobre isso e se pensar que é necessário uma ajuda psicológica, psiquiátrica, né? De médico, de psicólogo, então que ela procure também. A Josemara se sentiu motivada a falar sobre o assunto publicamente através da campanha Maio Laranja, mês de combate ao abuso sexual, e por entender que outras pessoas estão passando pela mesma situação que ela precisou lidar, sejam elas crianças, adolescentes ou adultas. Hoje, nós mulheres que passou por isso ou que passa por isso, a gente tem o dever de trazer essa voz para fora, porque nós precisamos dar um basta nisso, porque existem muitas crianças que sofrem isso hoje. Muitas crianças sofrem isso hoje e elas não têm voz, assim como não tinha voz para mim, ninguém gritou por mim. E hoje nosso dever é gritar por essas crianças. A psicóloga reforça que a criança demonstra o abuso e que do jeitinho dela clama por socorro. Então é importante os pais estarem atentos nos detalhes e comportamentos. Cada criança denuncia o que está acontecendo com ela de acordo com a sua capacidade de desenvolvimento, né? Uma criança muito pequena possivelmente não vai contar com todos os detalhes aquilo que aconteceu com ela. Mas ela pode demonstrar numa brincadeira, uma brincadeira estranha de repente, né? Que a mãe e o pai perceberam, ou assistindo vídeos, procurando por vídeos que tenha conteúdo sexual. Cada faixa etária vai demonstrar de alguma maneira. Às vezes elas vão falar cortada, né? Começa no meio de uma historinha, de uma brincadeira, começa a contar alguma coisa que soa estranho aos pais, mas ela não continua. E o pai e a mãe pensam, isso é mentira, ou é invenção, né? É historinha da cabeça dela. Mas de certa maneira ela está querendo contar aquilo, né? Eu consegui superar, mas quantas crianças não vão conseguir superar? Quantas mulheres se suicidaram? Quantas pessoas já morreram com isso? Então eu não posso me calar.